Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bom com vocês? Tô com saudade, semana passada a internet não veio até aqui, o sinal estava fraco, não consegui transmitir, fiz o estudo sem a presença de vocês fisicamente, mas com certeza as bênçãos os alcançaram, né? Pelo menos assim eu espero. E assim são os pedidos que nós fazemos aqui, né? Pois então sejam todos muito bem-vindos e vamos ao nosso estudo nessa noite, começando pela nossa oração de abertura e de abençoamento, né? Se essa palavra não existe, eu vou mandar registrar, tá certo? Então, vocês aí na casinha de vocês ou onde vocês estiverem, coloquem-se em contato com o alto para receber esse momento de bênção e esse início de estudo, né? Que o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, espiritual, emocional possa se alinhar com o alto, se alinhar com o divino e então nessas condições aprender o que nos vai ser ensinado hoje, não é mesmo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Sua presença. Peço, Senhor, que nos guarde, que nos auxilie, que nos oriente, mas principalmente espero que nós, enquanto Seus filhos, sejamos capazes de perceber todo esse amparo que o Senhor nos oferece, todo esse auxílio que o Senhor nos oferece a todo tempo e em pé de igualdade a todos os filhos, conforme o merecimento. Dou por aberto o nosso estudo nessa noite, pedindo à espiritualidade amiga que visite cada canto da nossa casa, passando uma visita abençoada, uma visita de muita luz, deixando em cada cômodo da nossa casa essa atmosfera suave, equilibrada, de luz divina, de amor divino, e que assim seja por toda a semana, que nós saibamos manter esse ambiente abençoado. Que sentinelas sejam colocadas às nossas portas e janelas para nos guardar, nos proteger e também para nos alertar se a gente começar a sair do caminho certo. Mestre Zadiel, entrego o estudo em suas mãos, agradecendo pelo amparo, pelo carinho, pelo cuidado, pela companhia e pela paciência por ser um mentor tão agradável. Dou por aberto o nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, como é de costume, vamos à leitura do livro Pão Nosso. Vocês ficam aí do outro lado quietinhos, ninguém fala nada, não me conta nada, eu fico aqui sozinha. Hoje eu tô sozinha fisicamente, não é verdade? Ainda não chegou ninguém, mas eu sei que espiritualmente eu tenho companhia, graças a Deus. Mas vocês aí do outro lado também tem que participar, gente, né? Falar igual era um canal que eu gostava de assistir no YouTube, que ela falava assim: ei, vocês me contam alguma coisa? Então, me contem alguma coisa, gente. Participa, fala comigo, tá certo? Para quebrar esse monólogo, só eu falando sozinha. Bom, vamos à leitura. No livro Pão Nosso, eu tirei o capítulo 20. O título é A Marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, disse Jesus no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 33.
E aí, meus irmãos, você que se diz muito cansado, muito desmotivado, muito injustiçado, todos esses ados que a gente gosta de falar, eu te faço só uma pergunta. Você tem feito esse ensinamento tão óbvio, tão sem necessidade de explicação que o nosso Mestre Jesus deixou? Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Você tem caminhado em busca de conquistar tudo aquilo que você diz que quer? Porque uma coisa que eu tenho aprendido é que existe uma diferença muito grande entre aquilo que a gente diz que quer e aquilo que a gente sente que quer, né? Porque, como eu costumo falar, nós somos feitos de energia, tudo no nosso universo é energia. Então, os nossos sentimentos, eles vibram energeticamente. E é essa vibração energética gerada pelos nossos sentimentos e emoções que o universo recebe, que o universo lê, que ele entende. Então, se você fala uma coisa, mas você sente outra, é esse sentimento que está sendo registrado, tá certo? Então, se você tem uma meta, um objetivo, alguma coisa que você pretende atingir, e aí você não sente da forma como fala, não adianta você pedir em palavras. Você tem que vibrar, você tem que sentir que você pode, que você merece ou que você precisa, para que isso facilite a sua caminhada, indo ao encontro de concretizar aquilo que você planeja. Então, nesse sentido, eu também falo para você, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Importa, porém, que hoje você faça tudo que estiver ao seu alcance para atingir as suas metas e que você faça isso hoje, amanhã e no dia seguinte. Entenderam? É bem por aí, porque o sucesso não habita no desânimo, sabe? A conquista, ela não é consequência do ficar parado, do não ir à luta. Não é assim que se conquista, tá? É caminhando, é indo em busca, seja estudando, seja se preparando, seja, enfim, o caminho que for, porque para cada lugar que se pretende chegar, exige uma caminhada diferenciada. Então, só vocês é que sabem onde vocês pretendem chegar, assim como só eu sei onde eu pretendo chegar. E aí que a gente faça todos os dias essa caminhada incansavelmente em direção daquilo que pretendemos, mas que principalmente a gente seja capaz de sentir que realmente é isso que a gente quer. Porque algumas das vezes falamos com a boca, mas intimamente não temos certeza. E é essa não certeza que o universo lê e compreende, tá bom? Se ficou alguma dúvida em relação a isso que eu falei, vocês botem no comentário que a gente fala mais sobre isso, tá? Agora vamos ao texto. Tô um pouquinho só gripada, tá, gente? Já tô bem melhor, tive um terror com essa gripe, mas agora tô bem melhor. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva, porque nós sabemos que o nosso espírito é eterno e as coisas que nós vamos agregando e edificando no nosso espírito, elas vão numa questão de ser uma evolução definitiva. A gente não involui, sabe? Eu acho que é por isso que chama de definitiva. Não é que ela seja o último estágio de evolução, mas ela é definitiva até que você evolua um pouco mais, né? Para trás não tem como você voltar. Não tem como você desaprender ou deixar de ter aquilo que você adquiriu para o seu espírito, para sua alma, aquela experiência vivenciada. Não tem como você apagar. Você pode corrigir, você pode
aperfeiçoar, mas sempre para frente, tá? Então importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Lembra quando eu falei aqui do desafio? O desafio é isso, são esses degraus de ascensão. O desafio são essas dores e dificuldades que nós enfrentamos para estar num lugar melhor a cada desafio vencido, tá certo? Então, é indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Que tudo aquilo que acontece na sua vida, que te causa um desconforto, que é para você um desafio, que sirvam para você aperfeiçoar e aprender cada vez mais o caminho de evolução do seu espírito. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. Porque assim, o martírio de Jesus, né, que foi todo aquele julgamento, carregar a cruz, ser condenado e ser morto na cruz. Esse foi o martírio de Jesus. E para nós, essa caminhada em busca da evolução, em busca de resgatar nossos erros de vidas anteriores, de corrigir erros também, sabe? Essa nossa busca é o nosso martírio, porque nós estamos tentando vencer a nós mesmos, né? E nós somos muito... temos uma tendência muito grande em tentar conhecer as pessoas que nos rodeiam, e assim vamos deixando de conhecer a nós mesmos. Então, quando nos deparamos com as nossas falhas, com os nossos erros, isso nos incomoda muito. E aí, quando nós temos que nos vencer, que ser melhores do que nós mesmos, muitas das vezes nós tentamos mascarar e fechar os olhos para os nossos defeitos, para as nossas falhas, né? Então, assim, que essa nossa caminhada diária, vencendo dia a dia cada um dos nossos desafios, superando cada dia um martírio mais intenso ou menos intenso, que seja essa a nossa motivação, que a gente compreenda, assim, Michele, eu vou estar motivado para passar por um sofrimento? Não. Se você compreende que é através dessas questões que você vai atingindo cada vez mais o seu objetivo, aí sim você se sente motivado, porque você sabe que esse é o caminho para que você consiga passar a limpo grande parte da tua história, que você consiga progredir e atingir os seus objetivos reencarnatórios dessa vida de hoje, né? Então, traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio, porque esse era o que havia sido traçado para a vida terrena de Jesus aqui. Então, essa era a glorificação que ele atingiria, que era o ápice, atingir a sua meta. Gente, eu estou sendo muito sucinta, talvez até por conta da gripe, para não me estender demais, mas assim, não é que Jesus veio na Terra com o objetivo de ser um mártir crucificado. Ele veio, todo mundo sabe por quê? Para mostrar o seu amor incondicional e impossível de medir
pela humanidade, para que a própria humanidade tomasse consciência do seu valor e da sua importância, e assim passasse a buscar aprender mais e mais de tudo aquilo que ele ensinou durante o período que viveu como Cristo, ok? Pelo amor de Deus, não vão me entender de forma equivocada. E se não entender também, gente, eu entender diferente, como eu sempre falo, coloca no comentário, que é pra gente ir aprendendo junto, tá bom? Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores, que a gente sempre tem o nosso Mestre Jesus como nosso espelho e exemplo, sabe? Na dúvida de como fazer, se pergunte o que Jesus faria. E é claro que nós não temos 1/10 da evolução, do nível de espiritualidade elevada que ele, mas nós temos raciocínio, nós temos inteligência, nós temos o amor dele por nós. Então isso daí pode nos direcionar a tentar fazer o nosso melhor para fazer o mais parecido com aquilo que a gente aprendeu que ele faria, tá certo? É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Não são bens terrenos, não são bens materiais, são bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório. Por que destaque transitório? Porque tudo que é da terra vai perecer na terra. Quando você despira o seu corpo carnal, o seu espírito segue sem nada daquilo que você conquistou fisicamente aqui. O seu espírito segue levando tudo aquilo que você adquiriu em evolução espiritual, ok? Então, assim, se você conquista a posição de destaque, é um destaque transitório que vai passar assim que o seu corpo perecer, tá? Ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Toda essa fortuna fica quando você passa, quando você faz a passagem, toda essa fortuna fica. Então prestem atenção como está o seu baú material e como está o seu baú espiritual, porque o que você vai levar para a sua eternidade é o seu baú espiritual. Então dá uma limpadinha, uma vasculhada, vê o que tem nele e vê se você se alegraria em fazer uma viagem para a eternidade levando o que tem nesse baú, tá, meu irmão? Faz favor, faz uma faxina lá naquela bagunça. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. Quanto mais você se julga alguém importante e influente na sociedade, quanto mais isso te afasta do objetivo principal da tua reencarnação, que é evoluir espiritualmente. E quanto maior essa tua ilusão de ser uma pessoa altiva, maior pode ser a sua queda, porque se você acha que você está aqui em cima, quando você cair, você vai se sentir caindo daqui de cima. Por isso que é maior a queda, tá certo? É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, tá? No terreno das conquistas interiores. É isso que você tem que ter como foco principal. Eu com isso não estou dizendo para você, vai morar debaixo da ponte, com uma única muda de roupa, não precisa se alimentar, mas evoluir espiritualmente. Não é isso, em momento nenhum dos estudos eu falei isso.
Se nós estamos encarnados e vivemos na matéria, nós precisamos de um mínimo de coisas materiais para viver com dignidade, porque os filhos de Deus, eles estão aqui para viver com simplicidade, com dignidade e com muito amor, com muita alegria. Um espírito muito leve, sempre em evolução, sempre em aprendizado. A gente cai sim, a gente se assusta sim, se irrita. Somos humanos, estamos humanos, entendeu? Então esses sentimentos nós os temos todos e vamos senti-los todos, mas a forma como vamos lidar com cada um deles é que demonstra o nosso grau de evolução, tá certo? Quando uma pessoa se mantém calma numa situação em que você não consegue, isso não diz ai, nossa, que pessoa fria, que pessoa que não se envolve. Não é, muitas das vezes ela tá vendo lá na frente e ela tá se contendo. Ela até sente, mas ela se contém porque ela sabe das consequências das suas atitudes, das suas palavras, do seu comportamento. Então ela compreende, talvez, que a melhor forma de agir seja aquela com contenção, com autocontrole, tá certo? Então vamos aprender a ter conhecimento de si mesmo, conhecimento das nossas falhas, das nossas fraquezas, para que a gente aprenda a lidar com elas. E diante de uma situação em que a gente já tem mais ou menos uma ideia de qual pode ser a nossa reação, e se a gente tem certeza que essa reação não é esperada, né, de uma pessoa que está em busca dessa evolução, vamos nos conter, porque é igual uma criança que está sendo educada, né? A criança pequenininha, quando ela aprende a comer biscoito, que você oferece biscoito, ela quer pegar com uma mãozinha e com a outra, e quantos couberem. E cabe ao tutor desta criança ir educando-a, ir mostrando para ela como se comportar, quantos pegar, quantos não pegar. É só um exemplo que eu estou dando. Então, sejamos tutores de nós mesmos. Sejamos os nossos guardiões nesse processo de evolução espiritual. Se a gente já sabe como vai ser a nossa reação diante de alguma situação que esteja por acontecer, vamos nos antecipar em nos educar os instintos, para que assim a gente consiga ir evoluindo. Ficou claro isso para vocês, meus irmãos? Eu espero que tenha ficado. Se não ficou, bota aí, Michele, não entendi pata fina. Você falou 1 quilo, não entendi 100 gramas. Explica de outro jeito, que eu explico de outro jeito, tá bom? É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Então esse é o grande estímulo da caminhada. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. É como se a pessoa... É aquela pessoa que não tem humildade, gente. Não tem rodeio para falar isso, sabe? Aquela pessoa que se acha muito, que coleciona títulos, que coleciona estrelinhas, sabe? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E eu já sou uma pessoa mega evoluída, ai meu Deus. Entendeu? Essa pessoa, na verdade, é como se ela estivesse aprisionada naquele deslumbramento que ela criou em torno de si mesma e ela parou de evoluir. Ela está estacionada e o pior, está estacionada numa situação e numa condição de ilusão. Então ela parou de evoluir, tá? Olha, muitas vezes certas criaturas que se presumem
nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina, se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Eu acho que esse fogos fatos pode ser o que nós hoje chamamos de fogos de artifício, né? Que faz muito barulho, é muito bonito, mas que não presta para nada. No fim da história, acabou. Quem viu lembra, quem não viu não sabe nem do que se trata. Não é por aí? Fogos de artifício, na minha visão, desculpem se eu quebrei o romance dos fogos de artifício. Eu acho que aquela barulhada dos fogos de artifício é um desserviço, porque até vou aproveitar, já que veio o assunto na minha mente, eu vou falar, gente, agora é época de São João. Muitas crianças especiais, muitos idosos acamados, muitas pessoas que têm algum tipo de demência, né, que é um problema da mente, tem um Alzheimer, eu não sou também assim tão estudada, não conheço muitas coisas, mas tem algum tipo de retardo, de disritmia, eles sofrem profundamente com o barulho dos fogos. Os animaizinhos nós já sabemos, porque assim é muito veiculado nas redes sociais no boca a boca, que os cachorros, os bichinhos, eles sofrem muito. Tem uns até que infartam, que entram em colapso, em crise e vêm a óbito. Mas não são só os animais, meus irmãos. Tenham consciência, sabe? Conheça a sua vizinhança, respeite o seu irmão. As crianças especiais, elas sofrem porque elas não compreendem, elas se assustam, elas se desesperam. Os velhinhos, as pessoas acamadas, as pessoas com dificuldades mentais, com limitações mentais, por favor, se conscientizem e ajudem a conscientizar o seu próximo, para que a gente vá quebrando essa cultura da barulheira dos fogos. Eu também já vi que em algum lugar aí desse mundão já existem os fogos que são somente as luzes e sem o barulho, sabe? Então assim, vamos prestar atenção, vamos fazer isso aí virar uma coisa rotineira, uma coisa comum, tá? Então, não sei, falei aqui dos fogos e isso me veio à mente. Então, fica compartilhado com vocês esse pedido, né? Esse pedido. E os fogos são assim, quem assiste e gosta, acha tudo muito bonito, daqui a pouco passou, né? Dura minutos, alguns duram segundos e depois ninguém sabe nem falar direito o que foi. Cada um conta de um jeito. Então, se você por acaso está se achando a cereja do bolo, preste atenção se você não está se perdendo para a vaidade, se você não está se perdendo para o orgulho e está deixando de evoluir, está deixando de caminhar, porque se sente assim, a pessoa se presume nos mais altos pontos dessa viagem para a sabedoria divina. Nós somos grãozinhos de areia, meus irmãos. Assim, a grande verdade não é apresentada a nós, não porque, meu Deus, temos que fazer mistério da grande verdade. Não, porque a gente não tem capacidade de compreender e talvez se for revelado a gente dê uma surtada, entendeu? Então assim, à medida em que vamos evoluindo, vamos compreendendo um pouquinho mais do tudo que tem aqui para ser vivido e compreendido e compartilhado. Então que lembremos de ser sempre humildes e de ter a certeza do nosso lugar, que é ser mais um mínimo grãozinho de areia nesse mundão todo, tá bom? Ninguém aqui é estrela, meus irmãos, ninguém é. Se você se acha uma estrela máxima, reavalia, volta a estudar lá do primeiro capítulo para você ir se reavaliando e se reposicionando, tá? Para você não desperdiçar tudo que você já caminhou até aqui.
porque com certeza todos nós já caminhamos bastante. Então não é legal a gente desperdiçar, a gente pôr a perder tudo que aprendeu porque se deixou levar pela vaidade, tá certo? Deixa eu voltar para o texto. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem... esse foi o que eu acabei de ler, né? Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. O que seria uma estação de falso repouso? Seria aquele momento em que a gente acredita que está aguardando o momento certo, quando na verdade nós estamos procrastinando, nós estamos de preguiça mesmo. Essa palavra é uma palavra bem feia, mas é a grande verdade. Eu estou aguardando o melhor momento. Mentira, você está com preguiça, não quer ir fazer nada e está aí esperando a vida passar por você, tá? Então, que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Uma coisa é você dar-se uma pausa para se curar, se equilibrar, reabastecer as suas energias e então continuar. Outra coisa é você ficar fazendo de gato mole, né? Ficar lá encostadinho, adiando, criando desculpa, dizendo que está se refazendo, né? Pera aí. Importa trabalhar, presta atenção, o que importa é trabalhar, conhecer-se. Oh, meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso, autoconhecimento. Tá, vamos lá. Trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Então não é assim, domingo eu fui na missa, agora eu posso ficar tranquilo esperando agora a missa do próximo domingo. Então, sábado eu fui na sessão lá no terreiro, agora só vai ter outra daqui 15 dias, mas eu já fui, já fiz a minha parte. Agora, vamos tacar fogo na bombinha, né? Não é por aí. Então, são coisas a serem feitas diariamente. Trabalhar, mas eu estou desempregado. Isso não é motivo para você não trabalhar. Sempre tem o que fazer. E o seu trabalho, além de ser aquilo que a gente tem que fazer na nossa rotina do dia a dia, existe o trabalho espiritual que não pode ser deixado de lado, porque o texto falou exatamente isso. A caminhada em busca da evolução espiritual interna. Então, trabalhar, conhecer-se, ser muito sincero nesta autoanálise, porque se a gente consegue elencar uma pessoa para falar todas as qualidades e defeitos dela, por que a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo? Então vamos lá, cada um elencando a si mesmo e vai lá, fazendo a listinha dos seus defeitos e das suas qualidades. Conhecer-se, iluminar-se. Depois que você elencou todas as suas fraquezas, todos os seus defeitos, como você pode levar luz a essa sua parte meio embaçada, né? Iluminar-se. Como eu vou corrigir isso? Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu sou uma pessoa muito invejosa, sou uma pessoa que sinto muito rancor. Como que eu vou iluminar essa parte obscura de mim, né? Essa parte nebulosa que existe em mim. Como eu vou iluminar? Tá aí um exercício para fazer, e é para fazer diariamente. Iluminar-se e atender ao Cristo, que é aquilo que eu falei. Se pergunte o que Cristo faria. Ele faria isso. Eu não tenho essa capacidade. Então, com a capacidade que eu tenho, o quanto mais perto do que o Cristo faria eu consigo chegar. E é isso que eu vou tentar fazer. Entenderam? Eu agora consegui explicar melhor. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Então, é uma explicação que muitos já conhecem e acho que uma minoria não.
Então é para isso que nós reencarnamos na Terra, tá? Para fixarmos semelhante lição em nós que temos nascido na Terra, partilhando-lhe as lutas, porque existem lutas diariamente, a gente já estudou sobre isso, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Ok? Esse foi o nosso texto desta noite. A marcha. Então, meus irmãos, que assim como eu desejo que a minha marcha seja produtiva e abençoada, eu espero que a de vocês assim também seja. Não procrastinem, meus irmãos. Não se sabotem, tá bom? Sigam em frente. É para frente que se anda, segurando na mão de Jesus Cristo. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, eu tirei o capítulo 21, logo no comecinho dele. É o capítulo 21, o título é Haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu tirei o primeiro subtítulo que diz: reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, meus irmãos, o que vai dar notícias de quem você é são as suas atitudes, são os seus frutos, tá? Aquilo que você faz é que fala sobre quem você é, e não o que você diz e a aparência que você demonstra para a sociedade. Não é isso que diz quem você é, são as suas atitudes deixadas ao longo da sua caminhada que vão ser os seus frutos a serem avaliados para dizer se você é uma árvore boa ou se você é uma árvore ruim, tá certo? Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. Lembra que eu falei do baú? Você tem o seu baú material e você tem o seu baú espiritual. O seu baú espiritual é o seu coração, é o que você traz dentro de você. É o seu sentimento, tá? Então, presta atenção quando ele fala aqui sobre o tesouro. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. Lembra quando eu digo que eu vejo o mundo aqui fora, a partir do mundo que eu tenho dentro de mim? Então, se em tudo que você olha, você vê maledicência, em tudo que você olha, você vê má vontade, você vê atraso de vida, você vê falta de sorte, você vê má vontade, é porque isso tudo que você está vendo no mundo do lado de fora existe em fartura no seu mundo do lado de dentro. Então é hora de você fazer uma faxina no seu baúzinho, que é o seu coração. Tá bom, meus irmãos? O mundo aqui fora lhe parece de acordo com o que você traz. É a sua ótica. Sabe quando a gente fala que os olhos são a janela para a alma? É porque é através da sua alma que você enxerga o mundo aqui fora. Então, se você não gosta do que está vendo aqui fora, é hora de você fazer uma mudança no que você traz dentro de você, tá certo? E aí, continua, olha. E o mal, que é o mau homem, tira as coisas mais do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 5, versículo 43, 44 e 45.
Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapazes. Lembro que quando eu falei que o universo, ele compreende o seu sentimento e não o que você apresenta para a sociedade, o que você fala? Não adianta, meu irmão, você se vestir de pele de ovelha, você se botar lá todo bonitinho, roupa impecável, a sua melhor roupa, o seu melhor cabelo, o seu melhor acessório, e se apresentar falando manso, se a tua intenção por trás de todo esse repertório é prejudicar alguém, é tirar proveito, é tirar vantagem. O teu sentimento é um sentimento, neste momento, numa situação como essa que eu citei, é um sentimento ruim. Então você, na verdade, é um lobo disfarçado. E o universo vê, o universo compreende, tá certo? Então você pode até ter a falsa ideia de que deu certo, de que você se deu bem. Mas na hora do ajuste de contas, quando o universo apresentar a conta para você pagar, vai apresentar a conta não do que você falou ou do que você representou, mas do que você de fato sentiu e fez, tá certo? Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Que é o que eu estou falando desde que a gente começou a estudar isso daqui, né? Os seus frutos não são os seus filhos, porque os seus filhos são seres individuais, são espíritos que já existiam independente de você. A gente pode passar características físicas, mas características espirituais não. Elas são compartilhadas através daquilo que eu tenho para doar e daquilo que eu estou disposta a receber de quem está me doando, aquilo que eu quero assimilar para a minha vida. Assim é que vai se formando o espírito. Não existe hereditariedade espiritual, tá? Então, os nossos filhos, neste caso, não são os nossos frutos. Os nossos frutos que esse texto vem apresentando são os nossos feitos, tá certo? São as coisas que nós fazemos que são os nossos frutos. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos, que são os falsos profetas, né? Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. São essa infinidade de seitas e religiões e credos, e, enfim, por aí afora. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Porque a gente vai perdendo a credibilidade na raça humana e vai perdendo a capacidade de ser caridoso. É preciso ter atenção em relação a isso, tá? A gente não deve julgar colocando todo mundo no mesmo saco. A gente nem deve julgar, mas a gente deve olhar, avaliar, analisar, mas com coerência e não nos isentarmos de fazer aquilo que sabemos que é o certo a ser feito. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não o creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se
for possível, os próprios escolhidos. Então, que a gente tenha muito cuidado. Por isso, gente, é importante se conhecer e estudar a palavra para conhecer a Jesus, para que a gente não seja enganado facilmente. Porque muitos serão aqueles que virão com muitas palavras, com muitos feitos, inclusive, para seduzir e enganar. E à medida em que a gente vai acreditando no que é falso, vai se afastando do que é verdadeiro. Tá certo? Missão dos profetas. Missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, assim, a qualidade de profeta não é predizer o futuro, é esclarecer as palavras do Cristo aos homens. Aqui, ó. Diz-se de todo o enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Estes são profetas. Ok, meus irmãos? Essa foi a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Essa eu marquei a página porque eu vou colocar no grupo e aqui no Facebook também, tá certo? E pra gente já ir encerrando, tá aqui, ó, o meu queridinho, que é a Agenda Cristã. Enquanto eu escolho o texto, pega a sua água, põe aí pra gente poder fazer a oração de fluidificação da água. Gente, essa água fluidificada, ela é tão boa, porque assim, a espiritualidade prepara essa água para ela ser veículo de cura. Então, eu posso beber, você pode beber e você pode dar para quem você achar que precisa. Porque, mas como é que essa água que eu tenho gripe e o meu marido está com cólica renal e a mesma água vai melhorar a minha gripe e vai melhorar a cólica renal dele? Não vai curar nem passar com passe de mágica, mas vai ajudar a equilibrar o seu corpo físico, mental, emocional e espiritual, para que seja mais fácil recobrar esse equilíbrio e essa condição de saúde plena, tá certo? Porque quem prepara essa água é a espiritualidade, e a espiritualidade sabe até melhor do que cada um de nós aquilo que nós precisamos, não é verdade? Então não deixa de pegar a sua aguinha não, para você se beneficiar dessa maravilha.
Desculpa, meus irmãos, me perdoa a falta de educação. Nossa Senhora. Da Agenda Cristã, capítulo 1. Imperativos cristãos. Aprende humildemente. Ensina praticando, porque é o teu exemplo que vai ensinar. Administra educando. Obedece prestativo. Ama edificando. Oi, minha irmã, seja bem-vinda. Um beijo. Teme a ti mesmo. Você é o seu grande opositor. É a você que você deve vencer e superar. Então teme a ti mesmo. Sofre aproveitando. Como assim, Michele? Aproveitando a oportunidade de aprendizado. Fala construindo. Lembra que de vez em quando eu boto lá nas redes sociais que a gente tenha atenção com o poder da nossa palavra, que a gente use palavras de abençoar? Então é isso, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente. A hora da tua oração é a hora de serenidade e não de desespero. E aí, como é que eu faço isso, Michele? Eu já falei aqui num outro estudo. Ao invés de falar dos seus problemas para Deus, fala de Deus para os seus problemas. Porque Deus sabe de todas as coisas e sabe o que você está enfrentando. Quando você consegue parar para conversar com Deus, você vai falar dos seus problemas para Deus? Não. Ora com serenidade. Saiba falar, saiba pedir, para que você consiga ter também serenidade para ouvir os ensinamentos de Deus, para perceber os sinais que Ele o tempo inteiro nos envia. Pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo. Porque quando a gente está num processo de doação, é que a gente mais sente que está recebendo. Então, cadê? Recebe distribuindo. À medida em que você se doa, à medida em que você distribui, é que você sente que está recebendo. Atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. Esse foi o nosso textinho da Agenda Cristã de hoje, o capítulo 1, Imperativos Cristãos. E esse, meus irmãos, também vai lá para o nosso grupo e aqui para o nosso Facebook, tá? Então essa foi o nosso estudo dessa noite. Eu espero conseguir assimilar o que nós estudamos e espero que vocês também consigam assimilar, que a gente consiga caminhar para diante, sendo um elo de uma corrente firme, onde a gente saiba que pode contar uns com os outros, né? Que o nosso foco esteja voltado e focado para aquelas pessoas que são as pessoas que estão no mundo dispostas a fazer a união, a fazer a evolução, tá? Porque as outras existem também, mas elas não precisam ser o nosso foco, tá? Nós podemos focar naquilo que queremos ver, naquilo que queremos fazer prosperar no planeta.
Então, que a gente tenha foco nisso, na irmandade, na cooperação, no respeito mútuo, no torcer para que o outro se dê bem, pelo sucesso nosso e do nosso próximo, tá certo? Que seja assim o nosso final de semana e a nossa semana que vai se iniciar. Para quem vai estar comigo aqui amanhã na roda de conversa, até amanhã. Para quem não vai estar, um beijo muito grande e até a próxima vez em que a gente se vê, tá certo? Vamos fazer a nossa oração de encerramento e de fluidificação da água. Se a sua água estiver tampada, por favor, tire a tampa para facilitar, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter estado aqui reunida, por ter recebido passe benéfico da espiritualidade amiga que se reúne para dirigir e acompanhar o nosso estudo. Agradeço por cada irmão que nesse momento está assistindo também e que está igualmente recebendo esse passe benéfico, essa bênção, esse carinho, esse colo de Deus nesse momento. Peço a espiritualidade amiga, aos irmãos de cura, mestres Adiel, que fluidifiquem a nossa água, para que ela sirva como remédio para balsamizar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, espiritual, emocional, que a gente consiga alinhar todos esses corpos para promover uma saúde de qualidade. Agradeço por todos que estiveram presentes. Peço que retornem aos seus lares, que retornem aos seus lugares de tratamento, de educação, de evolução, e que aqui permaneça muita luz, muita harmonia, muita saúde. Que o nome de cada um irmão que está colocado aqui, que cada um deles receba a visita de um ser de luz e de cura, para que eles sintam o toque divino e que despertem para a sua própria cura e para a escolha do melhor caminho a trilhar. Agradeço e encerro o nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus, tenham uma noite muito abençoada e que vocês se tornem cada vez mais, assim que eu também me torne cada vez mais uma pessoa consciente de tudo que há para se aprender, de tudo que há para se fazer de melhor por nós, pelo próximo e pelo planeta, tá bom? Paz e luz, fiquem com Deus. Ai, vou sacudir vocês agora. Ô, Monique, não chegou tarde não, eu vou postar... Ai, chacoalhei. Eu vou postar a live agora, aí você consegue assistir ela toda do começo, tá bom? Com certeza o seu sentimento é do melhor e a espiritualidade vai estar com você. E assim com qualquer outro irmão que chegue depois e que assista depois essa live, tá bom? Assiste com fé, com o coração aberto, que todas as coisas vão se encaixando nos seus devidos lugares, tá certo? Um beijo, fica com Deus. Dá um beijo no Miguel e na princesa. Tem que aprender o nome dela. Fala o nome dela aí pra mim, Monique. Deixa eu ver se você ainda tá aí. Eu sempre falo Miguel, mas nunca falo o nome dela. É uma tia muito da cara de pau essa que você arrumou pros seus filhos, viu? Ah, que bom, é sinal de que a sintonia é verdadeira, né? Eu vou encerrar para poder postar a live, tá bom? Um beijo, tchau, um beijo para todos.